Chegamos hoje para o 12º dia dessa campanha, desse propósito, mais um desafio poderoso, 21 dias. Novo tempo debaixo da autoridade do nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre um nome que reconstrói relacionamentos. Eclesiastes capítulo 4, versículos de números 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Hoje, Deus não veio falar sobre portas, não veio falar sobre recursos, não veio falar sobre conquistas materiais. Mas hoje Deus veio falar aqui sobre algo que tem valor eterno. O que é, pastor Josemar Luiz? Os relacionamentos que ele colocou em nossa vida. Porque existem perdas que o dinheiro não pode recuperar. Existem feridas que o sucesso, a fama, não cura. Existem vazios que nenhuma conquista consegue preencher. E muitos dos maiores sofrimentos da vida não vêm da falta de coisas, vêm da quebra de relacionamentos. Pessoas que um dia caminharam juntas, pessoas que um dia compartilharam sonhos, pessoas que um dia confiaram umas nas outras, mas em algum momento surgiram adversidades, conflitos, batalhas, mal-entendidos, palavras mal colocadas, feridas, decepções. E aquilo que era uma ponte se transformou em um muro. Mas hoje Deus me manda dizer: eu sou especialista em reconstruir aquilo que parecia impossível de ser reconstruído, de ser restaurado, de ser transformado. O inimigo sempre tenta atacar as conexões certas. Desde o princípio, Satanás tenta destruir o quê? Relacionamentos. Foi assim no Jardim do Éden. Deus visitava Adão e Eva todos os dias, mas Satanás se atravessou no meio, dizendo: olha, podem comer daquela fruta que Deus falou que não era para vocês tocar, não era para comer. Foi assim entre Caim e Abel. Foi assim entre José e seus irmãos. Porque o inimigo sabe que pessoas unidas se fortalecem, mas pessoas divididas se enfraquecem. Muitas vezes a batalha não é apenas contra uma pessoa, é contra o propósito que aquela conexão carrega. Olha, deixa eu te falar uma coisa.
Existem amizades que Deus enviou. Existem alianças que nasceram no coração do Pai, no coração de Deus. Existem relacionamentos que foram levantados para fortalecer destinos. E por isso o inimigo tenta semear discórdia, intriga, confusão, conflitos. Nem toda ferida visível é a mais profunda. Uma palavra pode ser esquecida, mas algumas palavras permanecem por anos. Uma atitude pode parecer pequena, mas às vezes gera marcas profundas. Provérbios 18, 21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Quantos relacionamentos foram enfraquecidos por palavras impensadas, faladas, liberadas na hora, no momento errado? Quantas amizades foram destruídas por orgulho? Quantos casamentos sofreram porque ninguém quis dar o primeiro passo de perdão? Mas Deus está chamando pessoas maduras espiritualmente. Porque maturidade não é ter razão. Maturidade é saber quando lutar pela restauração. E quem sabe você precisa lutar pela restauração do teu casamento. Você que é um homem ou uma mulher casada. Vocês que são casados. Josué escolheu curar o que poderia ter destruído. José tinha todos os motivos para viver amargurado. José foi rejeitado, traído, humilhado, abandonado, mas quando reencontrou seus irmãos, não permitiu que a dor governasse o seu futuro. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele declarou: vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é o libertador. Porque existem pessoas que continuam presas ao que alguém fez há anos atrás. Mas Deus está dizendo: você não pode construir um novo futuro carregando velhas correntes emocionais, carregando aquele ódio no coração, aquela raiva. Neemias reconstruiu muros, mas hoje Deus quer reconstruir pontes. Pontes entre pais e filhos, ponte entre irmãos. Olha só isso, quantas famílias destruídas porque brigam por herança, por bens materiais. Deus quer reconstruir pontes entre casais. Precisam se acertar, se dar as mãos e fazer as pazes. Ponte entre amigos. Pontes entre pessoas que se afastaram. Nem toda restauração depende apenas de você, mas a sua parte precisa ser feita, irmão. Precisa ser feita, irmã. Precisa, meu irmão, minha irmã. Romanos 12, 18 declara: se for possível, quando existir em vós, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Há situações que somente Deus pode resolver. Mas existem outras onde Deus está esperando alguém dar o primeiro passo, tomar a primeira decisão, entrar em ação, tomar uma atitude. Jesus é o maior exemplo de reconciliação. A cruz não foi apenas um símbolo de salvação, foi uma ponte. O pecado havia separado o homem de Deus, mas Cristo reconstruiu o caminho. Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O Evangelho, irmão, irmã, amigo, amiga, é uma mensagem da reconciliação.
E o mesmo Jesus que reconciliou o homem com Deus continua restaurando relacionamentos hoje. Olha, eu quero mais uma vez hoje liberar profeticamente essa palavra. Eu profetizo agora em nome de Jesus. Toda raiz de divisão está sendo confrontada. Toda amargura está perdendo força. Eu profetizo na tua vida. Toda mágoa profunda está sendo tocada pela graça de Deus. O Senhor está trabalhando em corações, está quebrando barreiras, está removendo resistências, está restaurando conversas interrompidas, está reconstruindo pontes destruídas. Haverá testemunhos de reconciliação, haverá reencontros, haverá cura emocional. Porque o nome de Jesus continua sendo poderoso para unir aquilo que parecia separado. Meu Deus, meu Pai, hoje apresentamos diante do Senhor todos os relacionamentos feridos, machucados, abalados. Tu conheces as histórias, tu conheces as lágrimas, tu conheces, Deus, as palavras que machucaram. Tu conheces as decepções que deixaram marcas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita agora corações feridos. Onde existe mágoa, derrama cura. Onde existe ressentimento, venha derramar o perdão. Aonde existe o orgulho, derrama a humildade. Onde existe afastamento, derrama a reconciliação. Pai, venha tocar nos casamentos, restaura a comunicação, restaura o respeito, restaura a amizade dentro do relacionamento. Toca, meu Deus, na vida dos pais, dos filhos, dos irmãos. Toca amizades, toca relacionamentos que foram quebrados pelas circunstâncias. Senhor, remove toda influência maligna que tenta gerar divisão. Toda palavra de destruição pede força agora. Toda ação do inimigo contra relacionamentos é repreendida em nome de Jesus. Visita também aqueles que sofrem por abandono, por rejeição, por traição, por perdas emocionais. Venha trazer cura profunda. Traga restauração interior, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os ministérios, abençoa as alianças que nasceram no teu coração. Eu venho declarar hoje, onde havia distância, surgirá aproximação, onde havia ferida, surgirá cura, onde havia separação, surgirá restauração, porque o nome de Jesus continua reconstruindo relacionamentos. Em nome de Jesus, declare profeticamente. Eu declaro que Deus está restaurando relacionamentos importantes da minha vida. Toda mágoa perde força, todo orgulho cai por terra e a graça de Deus constrói novas pontes onde antes existiam muros. Em nome de Jesus, viverei reconciliação, cura e restauração. Assim seja, assim falou o Senhor dos Exércitos, em o nome de Jesus. Amém.